Oi, pessoal do canal Saúde Integral, tudo bem? Eu estou aqui hoje para tentar tratar de um assunto muito importante que está sendo discutido nos nossos dias, recentemente, né, sobre o Ed Renekiewicz. Ele deu uma mensagem na igreja dele que está dando muita repercussão. E eu fiz questão de gravar um vídeo sobre isso, não porque para defender uma pessoa, né? Não nesse sentido, mas porque o assunto é muito importante, porque o assunto tem a ver com a interpretação bíblica. Como interpretar a Bíblia, né? Como interpretar a Bíblia. E isso é uma área de estudo da teologia chamada exegese e hermenêutica, e é uma discussão muito importante, muito forte hoje em dia. Então, em resumo, eu não vi nenhuma heresia sobre o que ele falou naquela mensagem. Eu ouvi toda a mensagem e, de fato, as críticas não são totalmente infundadas, porque, de fato, faltou clareza nele em muitas partes. Essa foi a mensagem, eu ouço ele há muito tempo, e essa foi a mensagem que eu ouvi dele, onde ele deixou mais pontos de dúvidas, assim. Mas como quem já ouve ele há mais tempo, entende melhor o que ele já fala, né? Já tem mais noção do contexto do que ele fala. Mas para quem não conhece muito bem, é uma mensagem que eu vi que deixou mais pontos para dúvidas de fato. Então, esse é um ponto negativo na mensagem dele e que justifica muitas críticas. Mas, além de falta de clareza, eu achei que houve também preconceito teológico e político por parte de alguns críticos. Então, eu queria destrinchar um pouquinho melhor esses pontos. O primeiro ponto é que a parte que as pessoas geralmente mandam nos grupos ou colocam na internet já é a conclusão da mensagem dele. São os últimos 9 minutos. Então, eu não sei se essas pessoas ouviram toda a mensagem, mas porque é muito importante, né? Você pegar o raciocínio desde o início. E o que a gente percebe é que ele tratou assuntos muito delicados, como escravidão e estupro. Então, eu acho que isso já, para mim, no início da mensagem, já me acendeu um alerta pensando assim: poxa, então a frase mais polêmica dele, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, quando se leva em consideração esses assuntos polêmicos, já me atiçou um pensamento assim: opa, então eu acho que faz mais sentido o que ele está falando. Então já me deu uma luz maior. E aí eu fui ouvindo toda a mensagem dele. E são assuntos difíceis, de questões éticas muito graves, e que, de fato, existem textos na Bíblia que, se lidos de forma superficial, geram confusão. Né? O texto que ele cita lá de Deuteronômio, se eu não me engano, onde a Bíblia diz que a moça que foi estuprada, se ela não tivesse sido prometida em casamento, o estuprador paga o dote e se casa com ela, isso é algo muito difícil da gente pensar, né? Na nossa cultura hoje. E mesmo naquela cultura. Mas porque faltam outros elementos também. Porque para entender a Bíblia, a gente precisa entender todo o contexto. O contexto de escravidão daquela época era diferente do contexto de escravidão moderna, esse é um ponto. Né? Escravidão naquela época não é a escravidão moderna, onde os negros exclusivamente eram escravizados pela sua cor da pele. Então, uma pessoa que se endividasse naquela época, ela se vendia como escravo para poder pagar sua dívida. Ou uma pessoa que era criminosa, ela era vendida como escravo para poder pagar sua pena. Então, são contextos totalmente diferentes. E então, quando se fala de escravidão na Bíblia, não necessariamente a gente não pode pensar sobre a escravidão moderna. Isso já dá a luz sobre muitos pontos. Muitos críticos são muito precipitados em criticar a Bíblia, principalmente porque falta esse contexto, né? Quando a Bíblia fala de escravidão, pode ser uma escravidão de pagamento de dívida. Então ninguém nem hoje criticaria uma pessoa que, se tivesse falida, vendesse o seu trabalho para uma outra pessoa para se sobreviver, né? Isso não seria uma falha moral. Mas então faltam essas informações para muitas pessoas. Então, o fato de serem assuntos muito delicados já traz esse alerta que a gente precisa ter para tentar entender o que ele falou. E vamos lá, vamos trazer alguns trechos polêmicos que ele falou para a gente tentar analisar. Então, a primeira afirmação dele mais polêmica é: a Bíblia tem que ser atualizada. E eu queria trazer aqui uma dica de Francis Bacon,
um autor do século XVII, um dos fundadores da ciência moderna, e ele fala que as discussões precisam iniciar pelas definições, porque isso é muito comum, gente. É comum ver pessoas discutindo sobre um assunto, falando a mesma coisa de formas diferentes, sendo que elas estão falando a mesma coisa. Então elas estão discutindo sem necessidade. Então toda discussão precisa começar com as definições. Então antes de criticar ele, eu fiz a seguinte pergunta: o que ele quer dizer por atualizar? Se ele quer dizer por atualizada que a Bíblia, os princípios bíblicos precisam ser revistos, que a moral bíblica tem que ser mudada porque hoje a gente pensa diferente, aí eu discordaria dele. Agora, se ele quer dizer, que é o que eu penso, que eu entendi do que ele falou e do que ele vem falando ao longo dos anos, que a Bíblia precisa ser melhor interpretada para ser aplicada hoje, isso quase todos os cristãos concordam com isso. Então, mesmo pessoas que concordam com isso estão criticando ele, às vezes sem fazer essa pergunta. E aí é uma perda de tempo, né? É uma insensatez. Então eu acho que é isso que ele quis dizer, que a Bíblia precisa ser melhor interpretada. Mas de fato ficaram alguns pontos que deixaram dúvidas, mas, por exemplo, em alguns outros trechos eu acho que ele vai esclarecer melhor isso. Então, outra frase que ele disse: os gays, abre aspas, os gays que estão dentro das nossas comunidades continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Se a pessoa olhar só essa afirmação, eu concordo que ela está muito estranha, porque é isso que os teólogos liberais dizem, é isso que muitos teólogos católicos e protestantes estão dizendo, que a gente precisa mudar a moral, que a gente precisa mudar os princípios, porque a cultura mudou. Mas se Deus estabeleceu algo, isso é imutável, isso não muda. A não ser que ele mude, como ele fez com Jesus. O Antigo Testamento, a primeira aliança veio, vigorou até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, Jesus mudou algumas coisas e reafirmou outras. Mas a mudança de Jesus geralmente foi para foi não para mudar radicalmente a lei, mas para torná-la ainda mais difícil de ser seguida. Então, antes uma pessoa ela era condenada, ela era considerada um adúltero se ela cometesse o ato sexual com uma mulher. Jesus disse que agora, se ele olhasse com um olhar impuro, ela já seria considerado adúltero. Então ele não mudou a moral, ele dificultou, ele trouxe um nível moral muito mais alto. Então, esse é um outro ponto também. Mas quem, por exemplo, se tem uma mensagem, uma entrevista dele com Otávio Mesquita, que ele explica com muito mais clareza essa questão da homossexualidade. Ele não diz que homossexualidade não é pecado, ele não diz que a igreja tem que fazer casamento homossexual, não é isso. O que ele diz é homossexualidade é pecado, ponto final. Agora, a questão é como nós vamos lidar com os homossexuais que estão dentro das nossas comunidades. E isso é genial, porque isso é uma preocupação pastoral. E muita gente que critica não tem uma experiência pastoral, não tem uma experiência de atender pessoas com as suas dificuldades, com as suas dores. Então é muito fácil criticar de trás de livros, sendo que eu também tenho essa experiência, graças a Deus, já há alguns anos na comunidade de atendimento pastoral. Então a vida é outra. A vida é outra. Não é que nós vamos mudar os padrões bíblicos. A questão é como que nós vamos lidar com isso. Então isso a gente precisa pensar. Não mudar os valores bíblicos. Não é isso que está em jogo. Então basicamente o que ele diz é isso. Tá bom, homossexualidade é pecado, mas a minha inclinação para olhar outras mulheres com olhar impuro também é pecado. Então, se um homossexual vem me pedir aconselhamento, eu tenho que falar com ele o seguinte: tá, olha, as suas inclinações são pecaminosas, as minhas também. E aí, como nós vamos nos ajudar? Essa é a grande questão que ele traz. E isso é sensacional, isso é genial. Porque muita gente, ou a gente tem os liberais que abriram as pernas demais, que diz que está tudo liberado, e isso é um erro, e tem o outro lado também que só quer condenar essas pessoas ao inferno. E a discussão não é se a prática homossexual leva ao inferno ou não. É claro que se a pessoa não se arrepender e ela continuar nesse erro, ela está sujeita ao inferno, assim como eu estou sujeito ao inferno se eu não tratar as minhas inclinações pecaminosas. Mas a grande questão é como nós vamos nos ajudar, sem nos apedrejar mutuamente. Entende?
Então esse é o ponto que ele traz, que eu acho que faz muito sentido. Outra parte polêmica que ele falou é: não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Fecha aspas. Essa foi uma afirmação mais infeliz que ele fez, porque pelo contexto eu entendi o que ele quer dizer. Ele quer dizer que a leitura literal da Bíblia ela não pode ser tratada como uma coisa fechada para o nosso tempo. Isso é óbvio. E isso é um trabalho de exegese. Exegese, ela tenta entender o que o texto quis dizer para aquele público. E alguns autores tratam a outra palavra da hermenêutica como aplicação disso para hoje. Que em muitos contextos, até as pessoas que criticam sabem que algumas coisas que se aplicavam naquela época não se aplicam a hoje. Então, por exemplo, a circuncisão na nova aliança acabou, né? O sacrifício de animais na nova aliança acabou. Algumas cartas de Paulo, muitas pessoas, mesmo que criticam ele de ser liberal, entendem que aquelas orientações ali são orientações para uma realidade muito específica da igreja daquela época e não são, às vezes, válidas como uma verdade para toda a igreja, para toda a cristandade. Isso é um assunto muito complexo e muito difícil, mas taxar ele de herege por causa dessas coisas eu acho que foi um pouco demais, né? E no trecho abaixo, eu acho que ele explica melhor essa questão da questão da verdade absoluta. Olha o que ele diz, abre aspas. Nas suas linhas, a Bíblia é insuficiente, mas em suas entrelinhas, na revelação que traz sobre o Cristo ressurreto, a Bíblia explode, promovendo uma grande revolução e transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, se eu a leio literalmente, eu legitimo a escravidão. Então o que ele está falando é o mesmo que o Nicodemos fala, por exemplo, que é um teólogo reformado, que tem criticado ele, inclusive, mas que defende que a, a gente precisa fazer uma exegese acurada do texto. O texto não pode ser lido de forma superficial. A gente precisa entender para quem foi escrito aquele texto, quem escreveu, qual época, qual é o assunto, qual a finalidade da carta ou do texto, qual é o gênero literário. É um poema? Poema não se interpreta literalmente, óbvio que não. E muitos ateus tentam criticar a Bíblia criticando os Salmos, dizendo que Deus tem asas, mas aquilo ali é um poema, é a forma dos hebreus expressarem a glória de Deus, a beleza de Deus, enfim. Então não faz sentido isso, né? Então, para entender um texto, a gente precisa levar em conta todo esse contexto. E é isso que ele quer dizer com atualizar a Bíblia. É não pegar um texto e lê-lo ao pé da letra e já aplicá-lo para os nossos dias de forma absoluta e imediata. Isso não faz sentido e quase toda a cristandade concorda com isso. Então, basicamente, o que eu penso que ele está criticando é a leitura literalista da Bíblia. O que ele está querendo dizer é a gente precisa extrair os princípios absolutos e universais que estão atrás dos textos escritos em contextos relativos e específicos. Então, o texto ele foi escrito em contextos relativos àquela época e bem específicos. Mas existem princípios universais e absolutos que regem toda a escritura e isso é válido para todas as épocas. Isso não muda. Agora, se um dia ele começar a falar que esses princípios mudam, aí eu vou ter que concordar com os críticos. Aí, de fato, eu acho que ele vai estar errado. Sobre o preconceito teológico, o que eu percebi? Tudo que vai... A gente vive um momento de redescoberta da reforma, né? Nos últimos 100 anos, as igrejas protestantes têm crescido muito. O catolicismo já perdeu em torno de 30% de adeptos e as igrejas evangélicas já cresceram em torno de 30%. Então existe uma redescoberta da reforma. Isso tem gerado meio que uma modinha. Então muitas pessoas se dizem reformadas e às vezes não entendem o que são os 5 solas, por exemplo, né? Então tudo que vai contra, aparentemente, as doutrinas da reforma é taxado de heresia, é taxado de teólogo liberal, de esquerdista, enfim, progressista, né? Então eu acho que existe um pouco desse preconceito teológico. Então o que eu percebi, ele não está relativizando os princípios bíblicos para adequar a moral atual, mas ele está questionando a forma superficial e hipócrita que muitas vezes a igreja tem tratado pecados diferentes. Então, se dá muita ênfase na homossexualidade e se negligencia outros pecados. Se trata com menos zelo, com menos
severidade a outros pecados, como acúmulo de riqueza, como a ganância, né? O acúmulo de riqueza, como a, a depravação mental, né? Se negligencia isso. Enfim, então muitas pessoas dão muita ênfase a uns tipos de pecados e diminuem a ênfase em outros. Então, é muito raro eu ver um cristão, um pastor, que tem uma visão coerente da ética financeira bíblica. A maioria deles que eu vejo defende que o cristão pode ser rico, que o cristão. E a Bíblia é claramente contra isso. Jesus condenou claramente o acúmulo de riqueza. Então, mas isso é passado meio um pano quente dentro da igreja evangélica. Por quê? Por uma questão óbvia, né? A maioria das pessoas querem ficar ricas, a maioria das pessoas querem ter uma vida financeira muito próspera. E esquecem desses versículos. E que Jesus foi muito mais pesado com os ricos, com o acúmulo de riqueza, do que com os homossexuais. Jesus não falou nada sobre a homossexualidade, na verdade. Metade das parábolas de Jesus são sobre acúmulo de riqueza, criticando a ganância, o acúmulo de riqueza. E ele não falou nada sobre homossexualidade. Eu não estou dizendo que a homossexualidade não seja pecado, mas eu estou dizendo que, se a gente for pegar o contexto bíblico, ele é mais severo com os ricos, a ponto de falar que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, do que criticar os homossexuais. Então, mas a igreja, eu acho que de forma pensada, negligencia, relativiza esses textos que falam sobre riqueza e dão muita ênfase aos textos que condenam a homossexualidade. Então há uma hipocrisia, eu acho, dentro da cristandade, e eu acho que o Ed René critica isso de forma muito, muito assertiva. E sobre o preconceito político, eu acho que, como ele fala de preconceito contra homossexuais, contra negros, contra outros tipos de minorias, isso geralmente é uma pauta esquerdista. Então as pessoas, a gente vive numa era onde a direita está em ascensão, né? Em 2016 a esquerda levou uma lavada nas urnas. Em 2018 o Bolsonaro assumiu o poder, ganhou da Dilma, né? Então ganhou do PT, não lembro se era a Dilma. É o Haddad, né? Era o Haddad. Então, assim, a gente vive uma era onde a direita, onde o conservadorismo tem crescido. Então, tudo que. E a esquerda está desgastada, porque, de fato, o PT quase acabou com o Brasil, a corrupção no PT foi algo inimaginável, e tem razão também, as pessoas estão machucadas com a esquerda. Então, tudo que arremete a uma pauta esquerdista já tem uma repulsa de antemão. Então acho que quando ele fala disso, essas pessoas que estão nessa onda conservadora tendem a falar e a taxar isso é assunto de esquerdista, de liberal, de progressista, né? Então, criticar a injustiça contra as minorias não é uma pauta esquerdista, mas é uma pauta da justiça do reino de Deus, né? Todos concordam que ninguém deve ser injustiçado. A grande questão é a forma de alcançar isso. E não só a esquerda, mas a direita também, em alguns momentos, propõe coisas que não condizem com a ética do reino de Deus. Então, por isso que eu não consigo falar que um cristão não pode, tem que ser de esquerda ou tem que ser de direita. Eu acho que o evangelho, ele geralmente está num centro, ou mais próximo de um centro, dentro desses espectros políticos. Então, assim, gente, eu queria trazer um último exemplo de um teólogo liberal para tentar comparar com ele, porque muita gente acusa ele de um teólogo liberal. E eu queria indicar esse livro aqui, ó, do Gianni Vattimo. É um filósofo político italiano que ele fala sobre religião. Então, ele arranha um pouco sobre teologia. E esse livro dele é um livro chamado Depois da Cristandade, por um cristianismo não religioso. Então, ele vai tentando argumentar que a gente vive numa nova era que o cristianismo precisa mudar. E eu queria trazer duas citações aqui para vocês terem uma ideia de o que é um pensamento liberal. Olha o que ele diz na página 11. Como juntarmos todas essas coisas, isto é, Nietzsche, Heidegger, o fim do colonialismo e a fé cristã?
De forma muito simplificada, creio que pode-se dizer que a época da qual vivemos hoje, e que com justa razão chamamos de pós-moderna, é aquela em que não mais podemos pensar a realidade como uma estrutura fortemente ancorada em um único fundamento, que a filosofia teria a tarefa de conhecer a religião, talvez a de adorar. O mundo efetivamente pluralista em que vivemos não mais se deixa interpretar por um pensamento que deseja unificá-lo a qualquer custo em nome de uma verdade definitiva. Então a gente percebe que o relativismo muito forte no pensamento do Vattimo. Em um outro trecho aqui, ele diz o seguinte, falando sobre as seitas, ele está criticando a forma como geralmente os cristãos tratam as religiões que eles entendem como erradas, né? As igrejas oficiais, de maneira geral, tendem a condenar esses fenômenos, essas seitas religiosas, né, taxadas pelos cristãos, como aberrações ou até fraudes, mas talvez seja o caso de levarmos em consideração de forma mais tolerante e aberta. Essas palavras, pluralismo, relativismo, tolerância, forma aberta, mente aberta, geralmente são linguagens de uma visão liberal, seja teológica, seja política. Mas Jesus foi muito claro: eu sou o caminho. Jesus não falou que ele é um dos caminhos. Então, assim, um liberal, um teólogo liberal, ele quer relativizar as coisas para encaixar na mentalidade atual. Só que um teólogo bíblico, a missão dele não é mudar princípios, mas trazer uma linguagem adequada para essa cultura atual. Isso sim tem que ser feito. E eu acho que é isso que o Ed René e outros pastores têm feito de forma muito, muito interessante. Porque existem alguns pastores que estão usando uma linguagem da Idade Média para um público pós-moderno, que não acredita nem em verdade, nem em Deus. Então a gente precisa adequar a linguagem, não adequar os princípios da Bíblia. A Bíblia traz princípios universais e absolutos que não mudam. Agora, a forma de falar isso tem que ser atualizada. Eu acho que é isso que ele quer dizer por atualização. E é isso que Paulo fez aos gregos. Quando você vê Paulo falando aos judeus, é uma linguagem. Quando ele fala lá em Atos 17 para os gregos, é outra linguagem. Ele cita poetas deles, né, que são pessoas que eles entendiam como autoridades. Então ele cria pontes culturais para que as pessoas se identifiquem com a mensagem. É diferente de eu entrar numa cultura totalmente nova, numa tribo indígena que eu nunca ouviu falar de Jesus, e falar para eles abandonarem tudo que eles creem, que agora eles vão ter que acreditar em Jesus. Inclusive, Jesus é uma palavra latinizada, né? Então, assim, já não é o contexto original, que é Yeshua, né? A palavra original do nome de Jesus. Então, assim, a gente precisa adequar a linguagem, não adequar os princípios. Então, acho que é isso. Isso eu quis trazer esse exemplo do Vattimo para vocês verem a diferença de um teólogo liberal. E, de fato, a mensagem do Ed René, ela em alguns momentos ela chega muito próxima disso, mas eu acho que isso não é por causa de um erro dele, eu acho que é por causa da mensagem do Evangelho, que a mensagem do Evangelho está nesse centro equilibrado. Ela não é tão conservadora como muitos cristãos são e não é tão liberal quanto muitos progressistas são. Jesus ele traz um equilíbrio perfeito assim sobre as coisas, né? Ele não defende uma teologia da pobreza como muitos franciscanos católicos defendem, como muitos esquerdistas defendem, mas também ele critica o acúmulo de riqueza, como a maioria dos cristãos acreditam que é justo, que é verdade, que é lícito, né? Jesus ele defende uma vida de dignidade, né? Então, assim, resumindo, gente, eu acho que ele precisa ser mais claro. Ed René falhou nisso. Ele falha nisso. Ele tem um sarcasmo, às vezes, uma ironia que, que dificulta ele passar a mensagem dele. Isso também eu acho que ele precisa melhorar. Ele tem que evitar afirmações de duplo sentido. Porém, eu acho que a mensagem central do Evangelho, como ele trata alguns assuntos muito complexos, eu acho que é uma das mais coerentes que eu já vi na atualidade. Ele também, eu acho que um ponto positivo, ele teve coragem de tratar um assunto de exegese, de um assunto muito delicado em púlpito, então acho que isso é um mérito. E é difícil, tratar esses assuntos em púlpito é muito difícil. Você em 50 minutos não consegue expressar, às vezes,
tudo que você pensa, às vezes você expressa de forma equivocada, enfim, ou às vezes as pessoas entendem de forma equivocada, né? Pode ser a via de mão dupla. E ele deu uma aula de história nessa mensagem. Mas herege eu acho que ele ainda não é. Eu ainda não vejo elementos de heresia nele, como eu vejo em outros pastores, esses pastores geralmente coach que tem por aí, que tem falado muita coisa que não faz nenhum sentido. Esses eu acho que tem se perdido sim, mas eu acho que ele ainda não. Ainda não. Se ele se perder um dia, eu acho que a gente tem que ser os primeiros a denunciar em prol da verdade, porque nós acreditamos que a verdade ela é única e, e ela tem que ser defendida, né? Pedro falou para a gente estar preparado para trazer a razão da esperança que há em nós. E estar preparado ali, a palavra preparado é apologia, vem do grego apologia, significa trazer uma defesa. Então nós somos defensores da fé, nós somos os defensores de Jesus e nós temos que estar preparados para isso. Um grande abraço, espero que tenha abençoado você, espero que você tenha gostado. E se gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos que você acha que pessoas podem ser edificadas por isso. E até a próxima. Até mais.